A hipnose não tem um jeito só de fazer. Não existe uma única hipnose. Existem várias hipnoses. Existem várias formas de trabalhar a hipnose. Quando a hipnose surgiu, ela surgiu e ganhou uma expressão muito grande no mundo médico. Talvez o expoente mais famoso tenha sido Charcot, e depois Freud e Jung, que são grandes nomes aí da psicologia, que usaram a hipnose para trabalhar seus clientes. E dentro daquele modelo médico, ou seja, o modelo médico é aquele modelo todo estruturado. E como tudo que acontecia mais ou menos no século XIX era mais ou menos assim, a hipnose, quando ela surgiu, ela surge muito dessa forma. Então, ela surge muito com um conjunto de técnicas estruturadas que você aplica, igual um tratamento. Tratamento para curar um câncer. Então, só vai lá, faz um processo, toma um remédio, não sei o que lá e tal. Então, a hipnose, quando ela surgiu, que hoje se chama de hipnose clássica. Essa hipnose que ela segue uma série de procedimentos específicos, de estruturas, que identifica vários estados de transe, níveis, nesse é o transe leve, o transe médio, o transe profundo, ultra profundo, sei lá como se chama isso. Nesse você faz isso, nesse você faz isso, nesse você faz isso. Nesse você trabalha esse tipo de coisa, nesse você trabalha esse tipo de coisa. Então o hipnoterapeuta clássico, ele procura colocar a pessoa nesses estados de transe, e nesses estados de transe ele vai trabalhando todas essas questões específicas. Ele muitas vezes trabalha com técnicas estruturadas, com roteiros muito estruturados, ou seja, quase como se fosse a receita de bolo, Dona Benta. Você pega, como fazer um bolo de chocolate? Você abre o livro Dona Benta, abre lá, farinha, mexe, não sei o que lá, agora ovo, bate, agora mistura tudo. Então, a hipnose clássica, grosso modo, seria algo mais ou menos assim. E uma das características da hipnose clássica é a sugestão. Você fica dando sugestão. Ou seja, quando você precisa que a pessoa mude alguma coisa, por exemplo, ela é ansiosa, você diz: agora você cada vez fica menos ansiosa, mais calma, mais tranquila. A partir de agora você vai ficando mais calmo, mais tranquilo, menos ansioso. Então você fica reforçando aquilo que tem que ir embora bem diretamente, e muito diretamente você fica dizendo a mudança que você quer que a pessoa faça. Pois bem, essa é a treta lá do Freud, que eu concordo plenamente com ele. O erro hoje é as pessoas acharem, porque lá naquela época Freud chamou atenção para isso, então a hipnose não serve. Esse é uma outra distorção muito grande também. Freud estava certíssimo, porque ele identificou que tinham dinâmicas psicológicas por trás da história e que só dar sugestão de mudança não resolve para muitos casos. E eu concordo plenamente com ele. A pessoa às vezes tinha uma paralisia, a mão não mexia e via-se que aquilo ali era uma coisa emocional. Não tinha nada médico ali. Então as pessoas dizem assim: mão, começa a mexer, cada dia seu braço vai ficando mais flexível, mais soltura e tal, e você vai deixando embora tudo. Aí a mão às vezes melhora, às vezes não melhorava, às vezes melhorava, aí o pé começava a torcer, ou começava um problema gástrico qualquer. É o que na psicanálise e na psicologia que se conhece como substituição dos sintomas. Então Freud começou a perceber que apenas sugestionar não resolve, porque tem um problema, uma questão ali que está ali sinalizando, é um sintoma ali que está com uma mensagem, ou seja, para a psicologia de uma maneira geral, para a PNL, para vários sistemas, sintomas são sinalizações de questões importantes que precisam da sua atenção. Então o sintoma está lá chamando a atenção: ei, eu estou aqui, volta aqui, ei, preciso de você. Olha aqui, tem uma coisa importante aqui, e fica aparecendo na forma do sintoma. Então Freud descobriu, porque a hipnose da época, a alternativa dela era só essa: sugestão hipnótica, pós-hipnótica. E às vezes a pessoa melhorava, mas não resolvia. Às vezes melhorava, mas a vida da pessoa ainda tinha outros problemas não resolvidos. Você acabava com aquele sintoma, mas você via que tinha um monte de coisas desarmônicas na vida da pessoa. Aí que ele diz que era melhor a pessoa falar para ela poder se dar conta, perceber, entender
E aí sim ele conseguia muito mais resultados do que as sugestões hipnóticas, eu concordo 200% com isso. Só que a questão é que ficou uma história como se a hipnose fosse só aquilo de dar sugestões, e não é. Hoje é possível você trabalhar a psicodinâmica, ou seja, os problemas, as questões, num processo terapêutico, a conscientização, a implicação da pessoa em suas questões pessoais, em seus problemas, e ao mesmo tempo em que você faz isso, você também usar a hipnose, não necessariamente só na forma de sugestão, para poder fazer uma mudança na vida da pessoa. Porque antes era só sugestão sem trabalho na dinâmica psicológica. Milton Erickson, ele muda a hipnose de uma maneira geral, porque Milton Erickson ele quebra isso, ele tinha uma influência freudiana muito forte, né, mas ao mesmo tempo ele tinha um treinamento em hipnose, ele também teve vários problemas pessoais, ele experimentou a paralisia infantil, uma série de limitações que ele superou essas limitações e tal, então ele teve uma experiência pessoal muito forte. Então Milton Erickson, que morreu em 1980, né, ele chamou a atenção do mundo de uma maneira geral, porque ele conseguia com a hipnose resultados diferentes de todo mundo. E o que havia diferente em Milton Erickson? Havia diferente em Milton Erickson que ele não seguia esses roteiros rígidos e estruturados. Ele sabia botar a pessoa em transe, ele sabia a voz, ele sabia mudar o tom, mas ele começou a perceber o cliente que estava na frente dele. Ou seja, ele não seguia o roteiro. Ele sabia o que ele queria fazer e ele ia adaptando, ajustando a comunicação dele de acordo com as características do cliente. Um menino, ele conta, uma vez estava entediado de estar ali e ficava olhando pela janela para um tomateiro no quintal. Então vamos supor que o menino se chamasse Pedro. Ele queria que Pedro se conscientizasse daquilo que estava acontecendo com ele, que Pedro estava deprimido e tal. Então ele dizia algo do tipo assim: o tomateiro, Pedro, tem momentos no inverno em que ele se recolhe. E aí todo mundo pensa que o tomateiro, Pedro, morreu ou está com um problema sério. Mas o que o tomateiro, Pedro, se esquece é que depois do verão vem a primavera, vem outras estações e aquilo que parecia adormecido desabrocha. Agora, vocês devem ter percebido o tomateiro Pedro. Na verdade, ele está dizendo: Pedro desabrocha, Pedro você pode desabrochar, Pedro você parece que está adormecido agora, mas outras coisas vão acontecer. Então ele começou a trabalhar essa comunicação muito indireta, onde ele não era tão direto e objetivo como a hipnose clássica, e ele começou a variar isso, abrir essa comunicação de uma maneira geral, e essas pessoas começavam a responder muito mais do que aquela coisa estruturada e guiada. Então foco no cliente de uma maneira geral. E uma outra coisa que Milton Erickson faz que eu acho que é muito interessante mesmo, é dizer que a situação hipnótica, a linguagem hipnótica, a abordagem hipnótica é muito mais importante do que o próprio transe hipnótico. Isso aí é uma grande revolução, inclusive inspira depois Richard Bandler e John Grinder na criação da programação neurolinguística. Porque Richard Bandler já falou várias vezes para mim, eu fiz mais de 9 formações com ele, onde ele diz que ele queria resultados da hipnose sem toda aquela parafernália e tempo de transe hipnótico e tal. E Milton Erickson passa a bola para ele, que foi aluno lá, que estudou e tal, e coloca para ele uma coisa muito importante. Não é nem necessário o transe hipnótico, porque algumas pessoas da hipnose clássica dizem: não, eu tenho que fazer o fulano sair do nível beta, chegar no nível teta. Ah, mas fulano não chegou no nível teta. Hoje já se sabe que basta a pessoa estar um pouquinho relaxada, ela já consegue resultados 200 vezes mais do que ela conseguiria se estivesse no puro estado de vigília. A Milton Erickson vai mais longe, ele diz que não precisa nem do transe hipnótico. Basta você ter interação entre o terapeuta, o hipnotizador e o cliente é a coisa mais importante, o rapport que se estabelece ali, a confiança, o grau de entrega, a percepção, alternar a sua comunicação para que você chegue na outra pessoa. A mudança de estado que você provoca na outra pessoa, independente de ser aquela coisa clássica de estágios e fases, isso pode ser tão ou mais eficaz do que você ficar preso
naquelas fases, naqueles estágios e tal. Então Milton Erickson não só muda toda a hipnose, como ele influencia vários outros terapeutas, mesmo sem ser da hipnose. Ele consegue influenciar toda a psicologia, essa coisa da interação humana de uma maneira geral. Ele foi um grande influenciador de várias questões aí emocionais e tal, e muda totalmente a cara da percepção da hipnose de uma maneira geral no Brasil, no mundo de uma forma geral. Então essa é uma coisa muito interessante, isso vai inclusive influenciar depois, como eu disse, eu vou falar num próximo vídeo sobre isso, a influência da programação neurolinguística. Por quê? Porque eu aprendi com o Dr. Richard Bandler, com Robert Judson, principalmente com Bandler, a importância de você combinar hipnose com programação neurolinguística. Aí você vai dizer, ah, mas não é a mesma coisa? Não. A hipnose, ela cria um estado favorável para mudanças que em si já ajuda muita coisa. A PNL, independente da hipnose, ela ajuda você a mudar a estrutura interna. Já imaginou pegar essas duas grandes coisas e juntar num processo único? Que é isso que eu faço, é isso que você vê em todos os meus vídeos, que eu posto aqui no YouTube, em outros lugares também e tal. E nós vamos falar mais sobre isso depois.